Glória a Deus. E agora, vamos para o principal, a palavra de Deus, que devemos ter como regra de fé e prática para as nossas vidas. É muito importante conhecer a palavra de Deus para trilhar um caminho de fé genuína, autêntica, real, que possa se dizer um cristianismo verdadeiro. Porque eu sempre tenho frisado isso aqui. Cristianismo nada mais é do que seguir os passos de Jesus, andar como Jesus andou. Isso quero dizer que andar ou fazer as escolhas que Jesus faria se ele estivesse em nosso lugar. Amém? Glória a Deus. E eu quero trazer um texto baseado nesse momento tão especial, nesse ar tão gostoso que se levantou aqui nesta live através dos louvores. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3. E uma das maiores revelações do amor de Deus para conosco. João, capítulo de número 3, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículo a partir do 14, que diz assim: se você tem Bíblia, é importante que você acompanhe para que você possa conferir você mesmo. Seja como os irmãos da igreja de Bereia, que tudo que o apóstolo Paulo falava, eles conferiam nas Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele complementa dizendo: porque Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ô glória! Como não se alegrar com tamanha revelação? Como não se alegrar vendo esta verdade exposta em nossa frente? Para os críticos, a salvação vem através da troca, de dinheiro, riqueza, doando tudo e ficando sem nada, doando sua própria vida, isto totalmente fora desta realidade bíblica. E aí nós paramos para compreender melhor esse contexto de salvação, para compreender melhor essa mensagem de Jesus, que não tem nada a ver com aquilo que os críticos falam. Outra vez eu vi um comentário aí nas redes sociais, de um comentário meu, aí abaixo disse assim: pastor, vai roubar o dinheiro dos fiéis? Ou vai vender um pedaço do céu? Foi assim que ele colocou, melhor dizendo. E aí mostra o tamanho da ignorância desta pessoa. E aí quando eu falo ignorância, é literalmente a falta de conhecimento acerca das verdades bíblicas da parte de Deus. E eu até disse à pessoa, olha, você precisa ir dar uma olhada aí nas mensagens que eu tenho disponibilizado nas redes sociais, pois é bíblica, não é o que eu acho, é o que diz as Escrituras. E é importante dizer isto, porque algumas coisas na Bíblia são de fácil interpretação. Mas dentro desta passagem, eu quero trazer uma alusão interessante a esse amor
de Deus que foi revelado acerca desta doação de um filho para que morresse por nós. Essa conversa se deu com um questionamento de um grande sábio, de um dos fariseus que veio ter com Jesus. Em um momento em que outras pessoas não poderiam vê-lo, ele se chegou a Jesus e perguntou: como eu faço para ser salvo? E aí é muito interessante esse diálogo, porque revela o quanto Jesus ele nivela a sua conversa, o quanto Jesus ele leva a sua mensagem a um patamar literalmente compreensível de todo e qualquer aquele que questione a sua mensagem. E Nicodemos veio para entender melhor sobre a salvação, ainda que sendo um doutor, um mestre, um fariseu, mas ele não compreendia bem como era que aquilo se dava. E aí Jesus chega de forma muito simples, diz assim: olha, necessário vos é nascer de novo. E eu acho que o comentário que Jesus fez foi tão lá embaixo, sabe? Aquele comentário que uma criança teria compreendido, que um leigo teria compreendido, mas que foi tão lá embaixo no sentido de simplicidade, que o sábio não entendeu. Como é isso? Como pode isso acontecer? E aí Jesus observa que aquele homem cheio de conhecimento não compreendeu a mensagem, e aí ele trouxe uma linguagem que se igualasse ao conhecimento dele. E aí ele leva a mensagem para o Antigo Testamento, que mostra justamente a serpente sendo levantada no deserto. E aquilo era uma figura do mesmo Jesus que estava falando. Era a figura do que ia acontecer com ele em Jerusalém. E aí ele mostra o fato, porque Nicodemos sabia bem o que tinha acontecido lá no Antigo Testamento. As pessoas começaram a pecar, começaram a fazer o que era mal perante o Senhor, e o Senhor dispensou serpentes para picar as pessoas e matá-las por sua desobediência, por sua dureza de coração. E aí Moisés pede uma solução a Deus. E aí Deus manda que Moisés moldasse uma serpente e que a pusesse em um local em que, quando as pessoas fossem picadas por estas serpentes, elas olhassem e elas compreendessem que dali vinha a solução. E aí alguns interpretam de uma forma equivocada esse texto, achando que porque Deus mandou que levantasse ali uma serpente, era possível que pudesse levantar a imagem de pessoas, pudesse levantar a imagem de bichos e por aí vai. E na verdade Deus queria ali passar uma mensagem que mostrasse que o que livrava eles da morte não era a serpente, mas era a ordem que foi dada sobre a serpente. Porque Deus falou a Moisés que fizesse, Moisés fez. Então a ordem não era de Moisés e não era da serpente, mas era de quem mandou colocar a serpente ali. E isso precisa ficar muito claro, porque a partir do momento que as pessoas começaram a adorar, começaram a prestar cultos para aquela serpente, o Senhor manda que Elias a quebre, despedace, acabe com ela. E aí é muito interessante isso, porque o mesmo Deus que manda fazer foi o mesmo Deus que mandou destruir. Mas Deus queria trazer a mensagem de forma compreensível para aquele homem. E aí ele traz justamente a alusão a este fato,
que aconteceu ali quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto. Era um momento de solidão, um momento de luta, um momento de provações. E ali estava um homem que estava em um momento de provação, porque ele não sabia muito bem para que caminho trilhar, ele não sabia onde ia chegar, e ele nem sabia como chegar. E aí é o maior perdido que existe, né, missionário? É aquele que nem sabe onde vai chegar. Se você não sabe onde vai chegar, se você não sabe para onde vai, você nunca vai chegar. Pega aí o Google Maps ou o Waze, abre ele aí e não coloca destino nenhum para ver se ele vai indicar para onde você vai. Você precisa saber para onde vai. Você precisa ter uma direção, um endereço certo. E era justamente isso que Jesus estava mostrando a Nicodemos. Ele estava mostrando a direção, ele estava mostrando o caminho. Ele estava mostrando onde era a trajetória que Nicodemos deveria fazer e onde era que ele deveria chegar fazendo aquilo que o Senhor estava ensinando. E aí, nós vemos que ele abre justamente as comportas do céu e mostra a revelação, mostra a misericórdia, mostra a graça de uma maneira muito compreensível. Muito compreensível. E aí ele diz o seguinte, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Eu acho que ele poderia fazer assim, não era, missionário? Jesus poderia fazer assim. O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê em Jesus. E aí o que é interessante é que quando nós trazemos a Bíblia para o português, nós temos um abismo gigantesco, muitas vezes, em algumas palavras que precisamos nos aprofundar um pouco mais e compreender que crê é esse. Porque tem muita gente, né, missionário, que diz assim, mas eu creio em Jesus. E aí, será que só dizer crer em Jesus dá certo isso? Esse crer que Jesus fala aí, ele é um crer que no grego se relaciona ou direciona o homem a um comportamento, não apenas intelecto, mas uma prática daquilo que é compreendido. E aí Jesus nada mais está dizendo assim, olha, todo aquele que segue os passos de Jesus, todo aquele que toma as escolhas que Jesus tomaria, todos aqueles que andam como Jesus andariam, esses herdarão a vida eterna. Foi para estes que Deus deu o seu Filho. Porque ele diz que todo aquele que anda, todo aquele que segue, todo aquele que se comporta igual. É importante compreender isso para não deixar a fé como algo sem fundamentação, né? Algo sem sentido. Não, eu creio e simplesmente assim. Não, eu creio em Jesus, eu me entrego a Ele, eu reconheço, Senhor, eu sou pecador. Eu sou pecador e eu não quero errar mais. Que o Senhor me ajude a fazer o que é certo. Que o Senhor me ajude a andar no caminho, que o Senhor me ajude a seguir os teus passos. Que o Senhor me ajude a fazer as escolhas que o Senhor faria no meu lugar. É justamente aí onde está o segredo do Evangelho. É a prática de vida. Essa prática é imprescindível. Porque nas ruas a gente escuta assim, mas fulano não é crente? E por que faz isso ou aquilo? E eu digo, denominar-se crente
não necessariamente é um carimbo dizendo sou salvo. Né, missionário? Ser salvo, olha, é um patamarzinho a mais. Porque existe muito safado se fazendo de crente. Mas não existe crente safado. Porque crente que é crente, ele segue os passos de Jesus. Ô glória! Crente que é crente segue os passos de Jesus. Toma as escolhas que Jesus tomaria, faz as coisas que Jesus faria, anda pelos lugares que Jesus andaria. Esse sim é crente. Porque esse crê. E aí não é crer intelectualmente apenas, é prática. Prática. O evangelho é prático. Por isso que ele é para todo mundo, não é só para doutor, porque o doutor começou sem entender nada. Como é que isso se resolve? Por isso que Jesus trouxe uma prática para ele. Ele trouxe uma prática. Sabe por que ele trouxe uma prática? Aí eu vou lhe dizer onde está o segredo de toda essa história. Por que Jesus trouxe essa prática tão explícita? Jesus foi confrontado, foi questionado por Nicodemos. Sabe por quê? Porque quando Jesus foi lá no templo e os cambistas estavam ali vendendo, comercializando o sacrifício, sabe o que foi que ele viu? Esquema. O que era que acontecia no templo? O missionário vinha da Galileia, o missionário vinha de Damasco, vinha sacrificar em Jerusalém. Aí chegava lá, quem era que dava o aval? Que o animal era próprio para o sacrifício? Os sacerdotes. E aí o que era que eles faziam? Eles simplesmente reprovavam o animal e diziam assim, não, mas não se preocupe, você não vai voltar sem sacrificar o seu Deus. Vai ali e troca o teu animal com os cambistas. E aí os cambistas já tinham os animais, entre aspas, já configurado, né? A gente vê muito isso no governo, né? Porque a Anatel é quem diz que o negócio é bom. Mas enfim, vamos focar aqui no fato. A gente vê que tem muitas semelhanças, né, missionário? Muitas semelhanças com o cotidiano nosso. E aí lá eles já tinham os animais que estavam carimbados, dizendo que aquele ali era certo e que aí o sacerdote já não precisava mais avaliar, porque previamente já estava avaliado. E aí Jesus chega no templo. Aí o que é que ele vê? A corrupção. Ele vê a corrupção que estava ali implantada dentro da casa do Senhor. Ele se ira de uma forma que em nenhum outro lugar das Escrituras ele faz o mesmo, né, missionário? Ele pega um chicote e sai largando o chicote em todos os cambistas e sai virando as bancas e sai ali virado. E aí o que acontece? Vê que coisa interessante. Nicodemos, historicamente falando, Nicodemos era um dos homens que não concordava com isso. Ele não concordava com isso. Mas mesmo não concordando, não fazia nada. Não fazia nada, não dizia nada, não confrontava. Sabe por quê? Porque ia ser afastado. Porque ia ser mal falado. Porque ia ser perseguido. Será que a gente vê isso nos dias de hoje? Não vou falar mal de quem está falando errado, porque ele é meu superior e pode tirar do meu cargo e pode me colocar no banco e por aí vai. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Certamente. Mas Nicodemos viu aquilo ali e ele disse, meu Deus, como é que pode? Uma coisa que era tão necessária, eu nunca tive coragem de fazer isso, mas chegou esse aí e fez. Aí quando ele chega na presença de Jesus, ele disse assim, olha, ninguém faria o que tu fizeste se de Deus não fosse. Não teria condições. Sabe por quê? Porque ali estavam as maiores autoridades de Jerusalém, que eram as autoridades religiosas.
É tanto que foi eles que fizeram todo o circo, todo o barraco, para que Jesus fosse preso e crucificado. Mas naquele exato momento ali, Jesus mostra a vontade de Deus, por mais que posteriormente fosse perseguido e morto. E era justamente essa mensagem prática que Jesus estava mostrando a Nicodemos. Ele disse, olha, você viu lá no templo como foi que eu fiz? Sem medo. Sabe por quê? Porque quem está com Deus não pode ter medo. Porque se tiver medo é porque não tem fé, não tem consciência de que Deus é capaz de livrá-lo. E ainda que não livre, como disse Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda que o Senhor não nos livre da fornalha de fogo, mas que não nos prostremos diante da imagem de Nabucodonosor, que morramos, mas que morramos com o Senhor. Aleluia! Porque quem está com Deus não tem medo da morte, porque a morte não vence quem está com a vida. Oh, glória! Por isso eu convido você, vem para a vida, vem para Jesus, vem andar nos passos de Jesus, vem fazer o que Jesus faria no seu lugar. Vem para Jesus, urgente, vem para Jesus, glória a Deus.